Deixa eu mostrar alguns lances para vocês em relação à arbitragem. Para começar, o pênalti do Galo, né? Depois da revisão, o árbitro marcou um pênalti do Alan em cima do Vargas. E a gente vai mostrar o lance para quem está em casa, aquele que não viu, ouviu muito rapidamente, para a gente conversar aqui sobre ele. Paulo César de Oliveira nem está aqui porque ele concordou com a arbitragem. Tá? Por isso que o Paulo não está aqui. Então, tudo que vocês vão ver aí para o Paulo César de Oliveira está correto. Tá? Esse é o pênalti no Vargas. Alguém tem dúvida do pênalti? Que não, por mais que ele tenha tocado a bola, é um desvio leve. E aí passa o rodo ali no Vargas, né? Tocar na bola antes não quer dizer que o cara tá liberado para dar um bico no outro. Exatamente. E o árbitro estava bem posicionado, estranho ele não marcar realmente logo de cara. Dava para ter marcado no campo, né? Aí a gente vai ver também o pênalti, a expulsão do Rômulo, né? Vale lembrar que o Rômulo tinha acabado de levar um cartão amarelo, né? E aí, na sequência, ele dá essa entrada, ele acaba nem acertando, eu tenho a impressão, o Bruno Henrique, mas a sola é perigosa, né? E pelo jogo perigoso, o árbitro deu o segundo cartão amarelo. Acho que também não há muita discussão, né? O amarelo foi merecido. De frente, o jeito que vem o lance, né? Muito rápido. Se pega o Bruno Henrique, por mais que não tenha pego, se pega, podia ter machucado o jogador do Flamengo. Lances estão sendo amarelo, né? A gente tem visto que a arbitragem não está deixando passar. Por mais que tenha reclamado bastante o torcedor e os jogadores do Galo. Depois tem um pedido de pênalti do Flamengo, que a gente vai acompanhar aí também. Vamos ver o lance, olha só. É o lance do Pedro, né? Esse eu acho Mariano. que não... Achou pênalti, Dandan? Eu acho, cara. A partir do momento que o Mariano sai da bola, vai no corpo do cara lá. Mas isso não é pênalti? Ele vai com o braço aberto. É um braço, aí o Pedro se joga, né? Mas aí tem uma diferença. A hora que ele faz... Se ele faz com esse braço correndo junto com ele, não. Mas ele para e só faz isso aqui para atrapalhar. Para mim é pênalti. Ele amplia o corpo pênalti, dele. E é mais uma cena explícita da falta de critério de participação do VAR. Você pode ver, de repente, um outro jogo, aí o VAR vai e intervém. Nesse, o VAR preferiu não fazer nada. Isso é o grande problema da arbitragem brasileira. A ausência de critério, e ela se esconde muito na interpretação. A interpretação, esse braço não foi suficiente para que... Mas aí nada como um ex-jogador para traduzir para nós. E olha o joelho dele ainda, que ele acaba atrapalhando. Não é pênalti. Não, muito pênalti. O que me assusta é um profissional de arbitragem lá no VAR, com o auxílio do vídeo, achar que isso aí não foi pênalti. Isso me deixa muito assustado. Eu vejo dois detalhes aí. O primeiro, que o Ramon Abate Abel, não sei se a gente tem essa imagem, quando o Pedro cai, a maneira como o Pedro cai, ele faz assim, porque ele entende que o Pedro está sendo espetacular na queda. É o mesmo Ramon Abate Abel que semana passada, no sábado, apitou Vasco e Botafogo. O Hugo Moura entra na canela do Tietê, que levou 6 pontos, mas o Tietê não caiu de forma espetacular. Sim. E aí o Ramon Abate Abel achou que não foi nada. E ali era um lance para expulsão também. Eu acho até que esse pênalti ele é mais discutível. Eu acho que o Pedro realmente ele dá um salto espetacular depois ali, porque ele sente o contato com o jogador do Atlético. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar um outro lance que o pessoal está separando lá, que para mim esse é o pênalti muito mais claro, que é no Pulgar. Quando o Pulgar está dentro da área, que o Alan muito parecido com o pênalti dado no Alan. Para mim, aquele é um pênalti claríssimo. Aquele que arrasta a perna? Que arrasta a perna. Eu achei que não, cara. Aquilo ali é tipo quando a linha embola na pescaria. Lance do Atlético. Você pega, quando a linha embola na pescaria, é sem querer, pô. Mas sem querer também é pênalti. Nos dois lances, o que chama a atenção, pelo menos para mim, é a omissão do VAR. O VAR se omite. Decide. Mas sabe o que eu achei curioso, PC? No lance a favor do Atlético, que para mim foi um lance muito parecido. Decidido pela intervenção do VAR. Decidido pela intervenção do VAR, o VAR interveio e o pênalti foi marcado a favor do Atlético. No lance do Pulgar, o lance para mim foi praticamente idêntico. Sim. Idêntico. E também foi muito pênalti. E o VAR deveria, assim como fez, mas não interveio. Esse é o grande problema da arbitragem. Um critério absolutamente descompensado. Porque né? O critério da arbitragem brasileira, e enquanto ela não resolver isso, ela não tem critério. Fica uma coisa absolutamente subjetiva que se esconde numa palavra: interpretação. Não tem interpretação. O pênalti cometido no Pulgar, assim como o do Mariano no Pedro, não cabe interpretação. No mínimo, o VAR deveria acionar o Ramon Abate Abel e dizer assim: venha ver. Isso. Venha ver, porque eu
acho que vai ser interessante você consultar. Nós vamos mostrar esse lance do Pulgar daqui a pouquinho para vocês. Agora a gente já está com o lance do Pulgar para mostrar para você em casa que não pôde acompanhar a nossa transmissão no Premiere ou na TV Globo. O lance é esse aí, olha só. A jogada lá do lado direito e há um puxão ali, né? Houve, como disse o Dandan, enrolou na linha de pesca. Anzol enroscado. Mas isso é pênalti, né? Ó. Ele pega, puxa não é a agora, bola. não. Ó, É agora. Agora, ó. Ele vai, puxa a bola e aí o jogador do Galo dá aquela puxada no pé, ele não consegue voltar. É muito. Aí é namoro de cobra, É muito pênalti, Dandan. É Vou te muito falar, pênalti Na isso. transmissão, eu falei pênalti no primeiro momento, aí depois no replay eu falei, eu não daria. E agora? É que ele Também faz não uma daria, força a mais. mesma imagem. Ele puxa de propósito. Ele puxa mais ali pra... Ele puxa de É o propósito. Otávio, Mas, né? independentemente do que... Tava viu que tava enroscado ali. Aproveitar para puxar. Não, professor, amarrou os cadarços ali. né? Será que o placar, aí vai uma pergunta mesmo, será que o placar influencia na decisão do VAR? Pode Já ser tá que 4-1, pode deixa ser pra que o lá. jogo Aí, mais isso aí, se for isso, tá errado. Deveria. não deve, mas Não deveria. Não deveria. Isso é um acontece. ponto, isso é fato, lógico que não, mas tem jogos mais fáceis que às vezes você percebe que a arbitragem ela também rufa, tá mais tranquilo para mim, né? E esse risco pode acontecer porque eles são seres humanos. É errado, mas falar que não pode acontecer, eu Não, e não o falaria, VAR né? não tem nem responsabilidade. O VAR pode apenas chamar o árbitro e aí ele decide. Eu Deveria. confesso que se eu fosse VAR, eu não chamaria para o lance do Pedro. Eu não chamaria, porque para mim é um lance de interpretação, não é um pênalti claro em cima do Pedro. Agora, esse me parece bastante Mas, ô Felipe, claro, né? você sabe qual é a questão? É a questão que esse mesmo lance do Pedro pode acontecer num outro jogo, o VAR vai e chama. Isso. Assim como o VAR não chamou para o lance do Pulgar, chamou para o lance do Alan no Vargas. Ou se tem um critério, ou vai se passar o campeonato até dezembro, dizendo, olha isso aqui você fez, aqui você não fez. Porque não há critério. E a ausência de critério se esconde no emprego da palavra interpretação. É exatamente isso. Por isso que eu gosto do jeito que lá na Europa os caras fazem, né? Chama menos. É num lance muito claro que o VAR deve ser chamado, né? Agora, para terminar com vocês, Dandan e PC, qual será o caminho do Galo a partir de agora, né? Porque os resultados não têm sido bons recentemente. E os desfalques, em que pese alguma volta por contusão, vão continuar, porque a Copa América vai continuar desfalcando os times aí por pelo menos mais uma semana, caso alguns jogadores sejam eliminados e possam já voltar. O Galo tem mais dois duas. desfalques, né? O Arana e o Alan Franco. Né? A questão do Alan Franco pode ser resolvida nessa sexta-feira. Na quinta-feira, aliás, quando a Argentina joga contra o Equador. Tem um trabalho de reconstrução aí no Galo, né? Agora, reconstrução e recuperação da identidade perdida. E o próximo jogo é no domingo, no Newton Santos, contra o Botafogo, enquanto o Flamengo no sábado recebe o Cuiabá. Eu acho que essa reconstrução, ela, como disse o Hulk, a saída do campo, ela tem que ser para ontem. Vai enfrentar uma equipe como o Botafogo, que desfruta de uma outra posição na tabela, jogando em casa, pratica um jogo mais afirmativo. Agora, tem que se reconstruir, porque as pretensões do Galo dentro do Campeonato Brasileiro, elas são ambiciosas. Elas não batem com a posição que ele está ocupando na tabela, né, Zandão? E o Arana, o Galo acaba perdendo 2 jogadores, porque no caso hoje o Scarpa teve que fazer aquela função. E aí, tendo o Arana ali, você libera o Scarpa para algo mais ofensivo. Então a situação é bem séria do Atlético, o resultado não vem, começa a criar aquela ansiedade, cada rodada fica mais difícil, porque no Brasileirão não tem água. Agora eu vou respirar, vou enfrentar o fulano, não tem. Pegou o Flamengo em casa, sai para jogar com o Botafogo. Então o Campeonato Brasileiro é assim. Então o Atlético está num momento bem delicado e temo até pela continuidade do Milito se o resultado não aparecer nas próximas rodadas. É assim. Não tem descanso. No futebol brasileiro não tem descanso, todo jogo é difícil. E nesse momento, só para informar vocês aí de casa, o Luiz Carlos Azevedo, que é gerente de futebol do Flamengo, está dando uma entrevista lá para reclamar exatamente da falta de critério de VAR. Nem está dando uma entrevista, na verdade, ele está fazendo um pronunciamento criticando a participação da arbitragem de vídeo lá no Flamengo.